Glórias ao teu nome, Jesus. Pai, nós te louvamos por esta tarde. Nós te exaltamos. Bendizemos o teu nome, porque tu és o Senhor. Tu és o Senhor das nossas vidas. Glórias ao teu nome. Nós queremos nesta tarde abrir os nossos corações para ouvir a voz do Senhor falando. Maravilhoso, maravilhoso. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente. Obrigado, Senhor. Tu és poderoso mesmo. Que pedimos ou pensamos nessa tarde, Pai. Que o Senhor nos ajude. Abre os olhos do nosso entendimento para que possamos entender e compreender a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para nós nessa tarde. Obrigado, Senhor. Te Obrigado. agradecemos, Pai. Somos gratos a Ti, somos gratos a Ti. Exaltamos o Teu nome nesta tarde. Reconhecemos os Teus feitos, o Teu poder, a Tua soberania. Obrigado, Pai querido. Muito obrigado. Espírito Santo, nós bendizemos o Teu nome. Exaltamos o Teu nome. Glórias ao Teu nome, Jesus. As nossas vidas te pertencem. Somos Teu, Senhor. Nesta tarde, sejamos guiados por Ti. Somos pertencimentos do Senhor. Obrigado pela Tua presença em nosso meio. Obrigado, Senhor. Enche esse lugar com a Tua glória. Enche esse lugar com a Tua glória. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Enche esse lugar com a Tua glória. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua doce presença. Levanta suas mãos e adore ao Senhor. Aquele que ressuscitou. Nós te bendizemos, nós te exaltamos. Faça uma declaração de amor a Ele agora, irmãos. Conhecemos os Teus feitos. Nós te amamos. Te exaltamos, Jesus. Te louvamos pela Tua graça, Senhor. Por essa generosa graça que foi derramada sobre nós. Te adoramos. Te adoramos. Rei dos reis. Rei dos reis. Te adoramos, Senhor. Nos rendemos a Ti. Nos rendemos a Ti. Nos rendemos a Ti. Abra tua boca e glorifique ao Rei da Glória, ao Rei dos Gentios, Jesus, Jesus, te adoramos, bendizemos o Senhor pela Tua graça. Espírito Santo, manifesta o Teu poder nessa tarde. Entre nos lares agora que nos acompanham, Senhor. Haja uma visitação extraordinária da Tua graça, gerando sabedoria, entendimento espiritual. Que haja manifestações extraordinárias do Teu poder, Espírito Santo. Entre nos lares agora, aonde tiver alguém nos acompanhando nesse encontro de adoração e crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, seja visitado pela Tua graça. Chega pra cá, meu Deus. Quero beber da Tua graça, Senhor. Quero fluir nesse rio de amor. Quero beber da Tua graça, Jesus. Quero fluir, Senhor, nesse rio de amor, de graça que liberta, graça que cura, graça que restaura, a graça de Deus, graça que transforma, graça que educa, graça que nos fortalece e a cada dia me faz ser bem melhor.
ser bem melhor, ser bem melhor. Quero beber, declare comigo. Quero beber da tua graça, Senhor. Quero fluir, Jesus, nesse rio de amor, de graça que liberta, graça que cura, graça que restaura. Esta graça é a graça de Deus, graça que transforma, graça que educa, graça que nos fortalece, oh, e a cada dia nos faz ser bem melhor. Esta é a graça que queremos, ser bem melhor, ser bem melhor, e a cada dia nos faz ser bem melhor. Se você quer isso, dê glória a Deus. Exalte o nome do Senhor. Bendito é o teu nome para sempre. Queridos, essa canção, ela tem tudo a ver com a nossa realidade hoje, no século XXI, onde o entendimento que muita gente, até muitos irmãos nossos no cristianismo, nos movimentos evangélicos, que ainda não entenderam essa revelação da graça, e a mentalidade ainda é que Deus habita no lugar. Não, Deus habita nos salvos. Nós somos moradas do Espírito Santo, somos casa de Deus. Esta é a realidade da graça para nós. E esta canção fala disso. Somos morada de Deus. Vamos lá. Se você é morada de Deus, exalte o nome dele nessa tarde. Abra minha boca pra te adorar. Levanto as minhas mãos como sinal de rendição a ti, Jesus, meu Rei. Abra minha boca, abra minha boca pra te adorar, te glorificar, meu Rei. Levanto as minhas mãos como sinal de rendição a ti, Jesus. Ele é digno de louvor, tu és digno de louvor, glória, adoração. Estás entronizado eternamente, amém. Jesus, sou tua morada, repouso do teu Espírito, sou a tua casa, pois habitas em mim, Jesus, sou tua morada, repouso do teu Espírito, sou a tua casa, pois habitas em mim, Jesus. Tu habitas em mim, Jesus. Eu sou a tua morada, Senhor. Jesus, eu sou o teu santuário, Jesus. Abra minha boca, abra minha boca pra te adorar. Sim, Senhor. Levanto as minhas mãos como sinal de rendição a ti, Jesus. Ele é digno de louvor, tu és digno de louvor, glória, adoração. Estás entronizado eternamente,
diante a mim. Jesus, sou tua morada, repouso do teu Espírito, sou a tua casa, pois habitas em mim. Jesus, você pode declarar? Repouso do teu Espírito, sou a tua casa, pois habitas em mim. Jesus, tu habitas em mim. Jesus, eu sou a tua morada, Senhor. Jesus, eu sou teu santuário. Jesus, tu habitas em mim. Jesus, você pode dar um forte aplauso a ele nessa tarde. Glórias a ti, glórias a ti. Louvado seja o teu nome para sempre, Jesus. Oh, aleluia, glórias ao teu nome. Pois habitas em mim, Jesus, Jesus, tu habitas em mim, Jesus. Glórias a ti, Senhor, glórias a ti, glórias a ti, meu Senhor. Meus irmãos, vamos compartilhar uma palavra. E eu espero que esta palavra gere edificação no espírito de vocês. Realmente ficar assim, né? Do lado a lado, né? Nossos irmãos aí também. Espero que vocês sejam edificados, que haja um visitar, um derramar do Espírito Santo sobre a vida de vocês. Haja cura, haja milagres. Até porque a graça que nós queremos é a graça que gera milagres. É a graça que educa. É a graça que nos ensina a renunciarmos às paixões mundanas, a renunciarmos às obras impiedosas, mas é a graça que se manifesta com poder. Foi esta graça que se manifestou na vida de Paulo, o apóstolo dos gentios que somos nós. Eu quero que vocês abram comigo em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, e quero aproveitar o gancho, já que estamos nas lives falando de desenvolver a salvação pelo Espírito. Isso precisa ser proclamado. Os salvos pela graça precisam saber que a salvação, essa visitação da graça de Deus acontece uma única vez em nossas vidas, gerando salvação. E uma vez salvos, nós precisamos entender, meus irmãos, que como salvos pela graça de Deus, nós precisamos evoluir na graça. Nós precisaremos nos aprimorar nesta graça. O chamado de Deus para um eleito dele não é para uma vida passiva. Não existe vida passiva sob a graça. Ou você é da graça de forma dinâmica, prática, ou você ainda não é da graça de Deus. A graça, ela gera em nós evolução. Nós precisamos aprender com o Espírito Santo o caminho do desenvolver esta salvação. E leiam comigo o que Paulo diz, Filipenses capítulo 2, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso de número 12, eu vou ser bem objetivo. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 12, todos fecharam? Então vamos fazer essa leitura. Filipenses 2,12. Disse Paulo a eles, e o Espírito Santo testifica no século 21 que esta palavra é para nós hoje, salvos pela graça também. Verso 12. Sendo assim, meus irmãos, como sempre obedecestes, aqui ele vai usar, Paulo vai usar o Senhor Jesus Cristo em sua manifestação humana
como exemplo de obediência a Deus. E se ele foi obediente a Deus, o chamado para nós salvos pela graça é para andarmos nesse mesmo espírito de obediência. Não dá para dizer que é um salvo pela graça de Deus e andar desobedecendo a Deus. Tem coisas em nossas vidas que nós vivemos, irmãos, são fases, são etapas. Você é salvo e espiritualmente falando, um recém-nascido de novo, ele é um bebê espiritual. É possível você ainda se ver praticando ou falando ou fazendo algumas coisas que você desenvolveu na carne, mas isso acaba. Isso tem que acabar. Um salvo pela graça de Deus é chamado para o aperfeiçoamento. Aqui nessa jornada terrena, nós podemos começar este andar, este caminhar de santificação. Até porque nós vamos ler aqui que Paulo diz que nós somos luzeiros deste mundo, meus irmãos. E eu dou glória a Deus por isso. Isto me encoraja a renunciar às paixões da carne. Eu sou uma referência nessa jornada terrena como salvos, e vocês também. Esse é o chamado para nós. Não dá para nos conformarmos mais com as obras da carne nos manipulando, agindo pelos membros de nossos corpos físicos. É a nova criatura que tem que reinar. Vamos aprender isso. Vamos lá. Sendo assim, meus irmãos, verso 12. Meus amados irmãos, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, colocai em prática, ou desenvolvei, a vossa salvação. De que forma, Paulo? Ele diz, com reverência e temor a Deus. Verso 13. Pois é Deus quem produz em vós tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Então, meus irmãos, esta salvação, ela vem de Deus. Está lá em Tito, capítulo 3, do verso 3 a 8. Esta salvação, nenhum de nós pode produzir. Eu sei que na ignorância, na falta de revelação da graça de Deus, nós até declaramos, eu aceitei a Jesus. Esse aceitar a Jesus só é possível por uma obra do Espírito Santo em nós. Até porque, o que disse Paulo aos Efésios e a nós no capítulo 2, verso 8, perdão, quando ele diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Esta fé, para crermos em Jesus, é o próprio Espírito Santo que opera em nós. Não há nada, meus irmãos, que possamos fazer para sermos salvos. Esta é a grande realidade. Ainda que o nosso, sabe, a nossa altivez, a nossa arrogância tem que dizer, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ou alguém ensina, olha, você tem que fazer tal coisa para poder ser salvo. É impossível. Verso 13 está dizendo que quem produz em nós o querer e o efetuar, segundo a boa vontade, é Deus. Meus irmãos, eu glorifico a Deus por isso. Eu sou um eleito de Deus e vocês também. Vocês dão glória a Deus por isso? Mas foi Ele quem produziu em nós essa salvação. Foi o Espírito Santo quem nos atraiu para Cristo. Porque se depender de nós não teremos nada com o Senhor Jesus. Se a salvação fosse por conta nossa, meus irmãos, eu vou dizer, nós partiríamos perdido para toda a eternidade. Isso tem que ficar, sabe, bem claro na mente de um eleito de Deus. Porque, primeiro, que isso gera humildade em nós. Vai gerar em nós temor e tremor. E vai gerar para a glória de Deus, vai redundar para Deus a glória, porque é Ele que faz. Eu disse em uma dessas lives que eu postei a semana, que alguns dizem, olha, você está salvo? Porque, ó, foi meu joelho, hein? Eu orei por você, hein? Se não fosse eu orar por você, meus irmãos, a vocês aqui e aos irmãos que estamos assistindo aí, oração não pode produzir salvação. Eu careço das orações dos santos. Mas, com toda seriedade, oração não pode salvar ninguém. Quem salva é a graça de Deus. Minha oração pode até cooperar. Sabe? A minha oração pode fazer com que portas se abram para a mensagem chegar até você. Paulo é o maior exemplo disso, o apóstolo dos gentios. Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 2, Paulo pedia a oração para que as portas à palavra da graça fossem abertas. Paulo está dizendo, orem aí para que os irmãos sejam salvos.
Escutem isso, irmãos. A salvação é um produto de Deus e a glória é só dele. Pode pagar o preço que for, está perdido do mesmo jeito. Eu sei que tem coisas que a gente vai entendendo da graça de Deus que nos choca. Mas nada nós fizemos para sermos salvos. Foi Ele quem nos escolheu. Esta é a grande realidade. E eu, meus irmãos, não gere em mim soberba isso. Gere em mim é gratidão. Eu sou um escolhido de Deus. Eu sou um eleito de Deus. Ele me predestinou para esta salvação. Agora, esta salvação não é uma carta branca para mim agora andar na carnalidade. Esta salvação, eu tenho que desenvolver ela com temor e tremor, uma vez que em mim já se confirmou esta eleição. Uma vez que me chegou o entendimento pelo Espírito Santo que eu estou salvo. E não salvo por obras religiosas. Não salvo porque alguém me ensinou, me induziu, eu paguei para fazer um mecanismo religioso. Não. Aliás, toda tentativa nossa de salvação só nos afasta cada vez mais de Deus. Nos leva para os ídolos, nos leva para o engano, nos leva para os esforços humanos. Então, meus irmãos, não se escandalizem, porque esta glória não pode ser roubada de Deus. A salvação é pela graça. Vamos ver isso, melhor a gente ver, né? Efésios capítulo 2. Porque pode ser que a natureza humana de muita gente se choque com isso. Há muitos salmos que vão chocar. Efésios, ajuda ela se você puder. Efésios capítulo 2, verso 8. Há muitas pessoas que podem me ouvir e vão se sentir aborrecidos. Não, mas eu paguei. Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, eu tive que fazer alguma coisa. Meus irmãos, verso 13. Vou repetir, não vamos ler, nós já lemos. Vou repetir. É Ele quem opera em nós, por querer efetuar. Está bem claro isso aqui, meus irmãos? Amém. Não depende de nós, depende de Deus. Ah, então Deus é injusto. Não, Deus não é injusto, meus irmãos. Não compete a mim ficar classificando quem vai ser salvo ou quem é perdido. Não compete a mim. Compete a mim entender a graça, encarnar esta graça, viver esta graça, pregoar esta graça a todos. Quem for de Deus vai dizer amém. Para mim é a forma mais simples de se entender essa graça. Não vai gerar aborrecimento em ninguém. Você não vai ser um preconceituoso. Não vai ficar julgando e condenando ninguém. Quem é de Deus vai dizer amém. Quem não é, lamento. Agora, eu sei que Deus tem os seus eleitos, mas a bondade dele é derramada a todos. Essa é a grande realidade, Paulo fala disso. Essa misericórdia de Deus é derramada sobre todos, ainda sabendo que nem todos vão dizer amém. Nem todos vão se encaixar nessa eleição. Mas vamos lá, não compete a nós, repito, ficar fazendo classificações. Vocês me entendem? Verso 8. Porquanto, pela graça, pelas obras sois salvos, é isso que está aí? Pelos esforços? Sim ou não? Está dizendo aqui, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de quem? Não vem de mim ou vem de Deus, irmãos? Esta salvação que eu recebi, que você recebeu, vem de você? Se você tinha esse entendimento, então pode deixar essa arrogância de lado, porque não vem de ninguém. Vem de Deus. Esta salvação vem de Deus. E eu digo, isto é motivo para mim glorificar a Deus, porque Ele me chamou para esta salvação. Ele me elegeu em Cristo para esta salvação. E aqui eu estou, meus irmãos. Muitas pessoas já partiram, já foram embora. E eu estou aqui falando desta graça, com esta consciência. Eu sou salvo pela graça de Deus. Amém. Ora, Marcos, o que eu posso fazer para ser salvo? Nada. É Deus que salva, é Deus que chama, é Deus que escolhe. E eu me sinto um privilegiado, meus irmãos. E vocês? Amém. Glória a Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto, ele está falando dessa salvação por meio da fé, desse processo, não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém se glorie, porque se eu disser que eu tenho que fazer alguma coisa, o que eu estou fazendo? Eu estou me gloriando, eu estou roubando a glória de Deus. Então não é Deus que faz, sou eu que faço. Então a glória é minha.
Então, quando eu aceito alguém dizer, olha, você só está salvo porque eu orei por você, se eu disser amém a isso, estou dizendo que a glória é da pessoa. Não, as orações ajudam, as orações são poderosas, mas não pode salvar ninguém. Nessa salvação aqui, eterna não. Um salvo carece das orações como salvo, nessa jornada terrena, mas para ser salvo, é pela graça de Deus, irmãos. Não há nada a pagar, não há nada a fazer para entrar nessa salvação. É Deus que faz. Quantos me entendem? Está dizendo, não vem de vós, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos criação de Deus. Somos criação de quem? Da religião ou de Deus? De Deus. Realizada em Cristo. Em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós a praticássemos hoje, nesta versão que eu tenho aqui. Então, a salvação é pela graça. Agora, esta salvação, meus irmãos, ela precisa ser desenvolvida. É o que Paulo disse, e nós lemos na carta aos Filipenses, capítulo 2. Paulo diz, desenvolver esta salvação. E não é de qualquer jeito, é com temor e tremor. Eu queria que vocês lessem comigo, uma vez entendendo que a salvação é pela graça, por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Paulo vai nos mostrar, meus irmãos, que essa salvação, ela precisa ser aprimorada, ela precisa ser desenvolvida. Nós temos, Francisco, que evoluir como salvos pela graça de Deus. A gente não pode ficar mirrado, menino espiritual, a vida toda. Existe um crescimento que nos chama. Existe uma maturidade. Exato, Luciano. Nós somos chamados, até porque não nos esqueçamos, leamos Efésios 4. Efésios capítulo 4. É só pular 2 capítulos aí. Efésios capítulo 4. Veja, esta salvação pela graça, uma vez salvo, você precisa desenvolver a salvação. Repito, eu não posso produzir esta salvação. Ninguém pode produzir esta salvação. Mas uma vez que em mim a eleição se cumpre, em mim essa bondade generosa da graça é derramada em mim e me salva, a partir de então existe uma cooperação minha. Para ser salvo pela graça, ninguém pode fazer nada. Agora, para desenvolver esta salvação, Paulo está dizendo que existe uma participação do salvo. Desenvolver. Paulo não diz, Deus vai desenvolver. Paulo diz, desenvolver. Efésios capítulo 4, a partir do verso de número 11, diz assim, assim, ele, falando a respeito do Senhor Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos o quê? A unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso fala de maturidade, de perfeição. Então, uma vez salvos, meus irmãos, nós temos que desenvolver esta salvação para nos aperfeiçoarmos nela. Porque senão, nós seremos salvos ignorantes e andaremos nessa jornada terrena em desvantagens. Esta salvação, ela nos chama, verso 14, com o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nessa versão teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. É isto que vai acontecer se nós não desenvolvermos a nossa salvação. Continuaremos meninos a vida toda. E vai ser fácil ser enganado, é o que está aí no Brasil e no mundo, irmãos. Vai ser fácil ser levado de um lado para o outro, como criança inconstante, induzido pelos homens que
Paulo diz aqui, né, maliciosos, homens com doutrinas maliciosas, que induzem os incautos. O que é um incauto? É alguém que não tem conhecimento, é alguém que não tem entendimento, é alguém que não tem conhecimento de causa. Eu quero pegar aquela declaração de Salomão e mais uma vez fazer uso dela aqui também, Provérbios 14:15, que é atual para os nossos dias hoje. Ele disse pelo Espírito: o incauto, o inexperiente, acredita em toda a informação que ouve, mas o prudente vê bem aonde pisa. Só pode agir assim quem é maduro, irmãos. Quem está desenvolvendo a salvação pelo Espírito. Porque se você tentar desenvolver a tua salvação com obras da carne, com obras religiosas, você vai ficar menino a vida toda, vai partir sem este glorioso conhecimento da graça de Deus. Está salvo? Tá, porque foi Deus que salvou. Nós vamos andar aqui nessa jornada terrena como ignorantes, como meninos. Não vamos muito longe, meus irmãos. A igreja de Corinto, Paulo disse que foi uma igreja enriquecida com dons e com palavra. Mas Paulo diz a eles no capítulo de número 3 que não podia falar a eles como se eles fossem espirituais, porque eles eram carnais. E algumas características Paulo apresenta de um crente carnal. Ele diz: havendo entre vós, porventura, ciúmes, inveja, contenda, isto não prova que sois carnais? Isto não prova que vocês andam segundo o mundo? Vejam, a vida de ciúme, de inveja e de contenda é um sinal de um crente infantil. Paulo está dizendo que eles estavam perdidos. Paulo está dizendo que eles eram carnais. Um salvo carnal. Por quê? Porque tem que desenvolver a salvação. E só pelo Espírito, meus irmãos, porque senão a gente vai tentar desenvolver essa salvação com práticas religiosas. Vai tentar desenvolver essa salvação com pagamentos, com campanhas, com correntes, com barganhas. Vai ter aquele zelo sem entendimento. Vai ter não temor no sentido de reverência, de respeito a Deus. Vai ter medo de Deus. Olha, meus irmãos, Deus nos fez seus filhos em Cristo, não para termos medo dele, mas para exercermos relacionamento com ele. Não é um pai que gera medo. Gera medo para quem é religioso. Porque como meu pai, eu quero me aproximar cada vez mais desse Deus que me amou, que me chamou, que me resgatou, que me lavou com o lavar regenerador do Espírito Santo. Vocês estão me entendendo até aqui, meus irmãos? Então esta salvação tem que ser desenvolvida. Ela precisa ser desenvolvida. E eu termino aqui mostrando para vocês duas coisas. Não é por práticas religiosas externas, não é com rituais religiosos, eu repito mais uma vez, é pelo Espírito. E esta salvação, ela deve ser desenvolvida com obediência. Não é com obrigatoriedade, é o que Paulo mostra, o que aconteceu com o Senhor Jesus. A partir do verso 5 até o 12, ele diz: haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele assumiu a forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. E por causa disso, diz Paulo em Filipenses 2, que Deus deu ao Senhor Jesus o nome que é sobre todo nome. No céu, na terra, debaixo da terra, e diz mais, que diante dele todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Salvos e não salvos confessarão isto. Quantos me entendem? Amém. Então a chamada é para a obediência. É o que ele disse no capítulo 2, verso 12. Leia comigo Romanos 15, 15. Romanos 15, a partir do verso 15. Veja se o chamado para um salvo pela graça não é para andar em obediência. Nós vimos isso em Filipenses 2,12, está lá. Assim como vocês obedeceram não só na minha presença, mas agora também na minha ausência, muito mais. E agora Paulo vai dizer
que o que ele recebeu como sendo graça e apostolado era para gerar obediência entre nós, os gentios. Veja aí. Verso 15. Contudo, a respeito de alguns assuntos, vos escrevi com toda franqueza, especialmente com a intenção de trazê-los uma vez mais à vossa memória, e isso por causa da graça que Deus me concedeu. Presta atenção, meus irmãos. Deus concedeu uma graça ao apóstolo Paulo. Qual é a graça, Paulo? Ele vai dizer: de ser um ministro de Jesus Cristo para os gentios, que somos nós. Quem não é judeu é gentio. Com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus. Veja, Paulo proclamava o evangelho de Deus. Paulo não proclamava o evangelho do cristianismo. Paulo não proclamava o evangelho dos movimentos evangélicos. Paulo proclamava o evangelho de Deus. Essa distinção nós temos que fazer para nós seguirmos o evangelho correto. Vamos lá. O evangelho de Deus, para que os gentios se tornassem uma oferta aceitável a Deus. Santificados não é pelas obras, é pelo Espírito Santo. Verso 17. Tenho, portanto, razão para me orgulhar no Senhor Jesus Cristo, no serviço que presto a Deus. Verso 18. Porque não ousaria falar de assunto algum, senão expressamente daquilo que Cristo tem realizado por meu intermédio, em palavras e em ações. Veja, meus irmãos, o evangelho de Paulo se manifestava em palavras e em ações, com o objetivo de conduzir os gentios a quê? A obedecerem a Deus. Verso 19. Pelo poder de sinais, maravilhas, e por meio do poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém, disse Paulo nos seus tempos, e arredores até o Ilírico, tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho pleno de Cristo? É o Evangelho que se manifesta com palavras e com o poder do Espírito Santo. Esse é o Evangelho pleno. Então, o chamado de um salvo gentil, conforme o ministério de Paulo, é para nos levar à obediência a Deus. Vocês conseguem absorver isso, irmãos? Nós não fomos chamados para ser rebeldes diante de Deus, nos rebelarmos contra a vontade de Deus, mas para obedecermos a Deus. E à medida que vamos nos entregando ao Espírito Santo numa vida de oração no Espírito, oração no entendimento, renovação da nossa mente, na revelação da graça dada a Paulo para nós que somos gentios, sem eliminarmos quem quer que seja que ensine como homem de Deus, o que estiver em linha com o que Paulo diz, eu digo amém. Mas esta salvação tem que ser desenvolvida. Eu vou parar aqui, irmãos, dizendo para vocês: não aceitem como salvos pela graça de Deus ter uma vida passiva, uma vida morna. Até porque já foi dito pelo Espírito Santo no livro do Apocalipse: ao morno vomitar-te-ei da minha boca. Sabe, causa enjoo em Deus. Me desculpe colocar assim. Um salvo pela graça tem uma vida morna, uma vida sem reação, sabe, uma vida, vou dizer assim, estática, é desinteressado, que não reage, sabe, que não tem disposição, que quando estava nas trevas para a carne, investia dinheiro, investia tempo, não media, sabe, não media esforços, perdia noites e noites e noites nas trevas. E agora, meu irmão, pode falar se quiser, e agora? Eu me lembro de mim na carne mesmo. Quanto de investimento de dinheiro nós fizemos para exaltar as obras infrutuosas das trevas? Então eu vejo hoje, é muita gente, sabe, minguado, sem interesse, com fastio das coisas do Espírito Santo. E vale dizer mais uma vez que esta geração, eu vejo um mal nelas, e principalmente nesses que se dizem salvos pela graça. Porque há um interesse de passar tempo com Facebook, com WhatsApp, com Netflix. Meus irmãos, tem coisas boas que daí nós podemos extrair.
E se nós dermos um tempo equilibrado a isto, não vai nos fazer mal algum. Mas se eu consigo passar 3 horas no Facebook e não consigo passar 30 minutos com o Espírito Santo, tem alguma coisa errada. Eu vou ser bem radical no que eu vou dizer aqui para vocês. Se escandalizar, então se escandalizem agora. Eu não aceito passar 3 horas no Facebook e pelo menos não passar 3 horas com o Espírito Santo. Eu não aceito, irmão, se fosse meu caso. Então essas coisas, um salvo pela graça tem que começar a avaliar. Fatalmente, esta salvação não está sendo desenvolvida com temor e tremor. Porque quando há temor e tremor, eu quero lhes dizer, meus irmãos amados, vai haver prioridade nas coisas de Deus. Vocês me entendem? Então deixo essa palavra com vocês. E nas semanas, nos dias da semana que vai vir agora, que começa hoje domingo, né? É mais uma semana, a gente vai estar compartilhando mais sobre isso. Mas eu quero pedir o diácono Luciano que faça uma oração. E queria que não só nós aqui, como nossos irmãos também que nos acompanham agora, começassem a refletirmos nisso. Esta salvação, meus irmãos, não pode ser uma salvação passiva. Eu sei que muitas coisas que nós desenvolvemos na carne nos desencorajam agora. A gente se sente tímido, né? Se sente tolhido, se encolhe. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, é profético o que eu vou dizer aqui. À medida que vamos nos entregando ao Espírito Santo, nos aproximando dele com esse entendimento de que ele habita em nós e ele é o nosso mestre, vão acontecer algumas coisas aí, uma delas é isso que eu vou dizer aqui. Ele vai desembaraçar perfeitamente o nosso caminho, porque ele é o nosso mestre. É ele quem vai adestrar as nossas mãos para o combate, é o Espírito Santo, à medida que nós nos entregamos a ele. Não faz isso na maioria dos salvos, porque a maioria dos salvos não conheceram o Espírito Santo como sendo o ministro da graça. Conheceram um homem, e deu no que deu, está dando no que está dando. Na década de 90, foi apresentado no Brasil um homem como sendo o ministro da graça. Mas glória a Deus, o Espírito Santo, meus irmãos, está se apresentando como o ministro da graça, porque somente ele é. 2 de Coríntios 3,8 é a pergunta que Paulo faz. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? E mais uma vez eu respondo, certamente que sim. Então, vamos orar. Levante suas mãos santas. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esses momentos agradáveis, sim, Pai. Sim. Em que a Tua palavra foi comunicada a nós, Senhor, Muito e a obrigado, todos aqueles que estão ao alcance, Senhor, Muito obrigado, meu Senhor. desta reunião. Nós te damos graça pelo Teu Espírito, Senhor, porque é em nós e através de nós, Pai, que Ele irá alcançar, Senhor, milhares e milhares de vidas, Senhor, por todo este planeta. Pai, nós pedimos nessa tarde, Senhor, que tudo isso que foi feito aqui, Senhor, sirva tão somente, Pai, para a glória do Teu nome. Amém, eu digo amém, meu Senhor. Em nome de Jesus. Eu digo amém, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que esta palavra que foi lançada aqui nesta tarde, Senhor, seja uma semente. Oh, meu Deus, eu digo amém. Em nome de Jesus, Pai. A tua palavra diz que a semente, quando cai em boa terra, ela produz a 30, a 60 e a 100 por um. Que assim seja em nós. Que assim seja em nós. Que o nosso coração, que o nosso espírito recriado em Cristo, amém, seja uma boa terra, Pai. Amém. Para produzir, Senhor, frutos esses, Senhor, que sirvam para alimentar outras vidas. Amém. Que estão desesperadas, que estão tristes, que estão, ó Deus, ó Pai, sem esperanças, Pai. Amém. Ó Pai, em nome de Jesus, e que a cada momento, Senhor, a cada hora que passar, Senhor, o nosso interesse por estar contigo seja cada dia maior, Pai. Que possamos ser, Senhor, despertadores, Senhor, de vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Não somente pessoas que trazem um discurso diferente, mas que possamos despertar, amém, o amor por Cristo, o amor pela vida, Senhor. Glória a Deus, Pai. Na vida dos homens, Pai. Porque, ó Pai, o mundo não carece de religiosidade. Verdade. O mundo não carece de práticas religiosas. O mundo carece, Senhor, de uma vida exclusivamente com Deus, Pai. E é isso que a Tua palavra nos ensina, Pai. Que o Senhor possa nos dar graça, Senhor, para transmitir essas verdades, Senhor, em amor a outras vidas, Pai. Que o Senhor assim seja conosco, Pai, durante todo o decorrer desta semana, Pai. Que a Tua graça seja sobre nós, Senhor,
nos dando, Senhor, sabedoria e, Senhor, diligência em tudo aquilo que faremos, Pai. Nós assim te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus.